Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com Isa no final, e olha só, estamos aqui em mais um ano fazendo a lista de temporadas de óperas de São Paulo aqui no canal. E esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente. O ano passado eu fiz um vídeo para o Teatro Municipal e um outro para o Teatro São Pedro, em São Paulo. Esse ano eu vou fazer das duas casas de espetáculo juntas, tá? Então essa primeira parte vai ser do Teatro Municipal de São Paulo e a segunda parte vai ser do Teatro São Pedro. Bom que aí quem caiu em um já conhece que tem a outra casa, porque normalmente o pessoal conhece muito mais o Teatro Municipal do que o Teatro São Pedro. E os dois são teatros municipais, né? Eles têm uma gama muito boa, assim, de óperas e concertos que são apresentadas. Então vamos direto para a lista e o primeiro do Teatro Municipal. E a gente vai abrir fevereiro com uma ópera brasileira escrita em italiano e apresentada na Itália pela primeira vez, que é o Guarani, Carlos Gomes, que é uma adaptação do livro do José de Alencar. Aqui, para fazer essa peça, eles mudam algumas coisas, né? O vilão no Guarani, no livro, é um italiano, né? Mas como essa ópera ela foi feita para ser apresentada na Itália, eles acabaram trocando. Então, todo o arco que é feito Itália-Brasil é feito com Espanha-Brasil. Então, o vilão aqui é um espanhol, tudo mais. E a história vai contar o arco da Cecília, uma portuguesa que se apaixona pelo Peri, que é um índio guarani. E aí a ópera ela se passa ali no século XVII aqui no Brasil. Ela é uma ópera dividida em 4 atos e além do arco ali do romance dos personagens principais, tem um pouco uma disputa entre as tribos Aimoré e a Guarani e também ali, né, um interesse da Espanha pela colônia portuguesa. E uma curiosidade é que o Guarani também foi a primeira ópera brasileira que foi aclamada fora do país, mas também faz sentido ela ser aclamada fora do país porque ela foi feita em outra língua e apresentada em outro país, né? Diferente seria se ela estreasse aqui e fosse para outro lugar. No mês de maio a gente vai ter o Don Giovanni. E aí o Don Giovanni ele é uma ópera do Mozart que vai contar a história do Don Giovanni, que ele é meio como se fosse um Dom Juan, né? Ele tem ali, né, meio que como objetivo conquistar o máximo de mulheres que ele conhece. Isso com a ajuda de um dos seus servos. E aí a obra vai explorar bastante isso, né? O amor, a moralidade, né? Óbvio, e as consequências dos atos humanos, porque aqui ele vai fazer um monte de zorra em tudo quanto é lugar, por conta dele querer, né, sair fazendo a pegação. A história ela se passa em Servilha, na Espanha, né? No mês de julho, a gente vai ter uma dobradinha de óperas, exatamente porque essas duas óperas que vão ser apresentadas, elas são mais curtas, que é a Friedenstag e a Leville. A Friedenstag é uma ópera do Richard Strauss, que vai contar a história de um comandante e a sua esposa que estão sobre o cerco de um exército inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. E essa ópera ela foi feita num período ali exatamente para ser anti-guerra, né? Então ele vai falar bastante sobre revoltas, revoluções, guerras e as coisas ruins que acontecem naquele período. E ela é uma ópera em um ato único, né? E aí é compensado com os outros 2 atos da Leville, que é uma ópera composta pelo Giacomo Puccini. Ela, assim, né, como as obras mais antigas de ópera, ela é uma ópera balé, ela tem a ópera e tem alguns momentos ali de encenação de balé. E a história vai contar a vida da Ana, que é uma mulher que se transforma em um Vili, que é uma criatura sobrenatural mágica. Tudo isso só para ela poder se vingar do amante infiel dela. E aí, no mês de setembro, vamos ter a peça Porgy and Bess. É uma ópera americana, aqui já em 1935. E ela é do compositor americano George Gershwin, que vai contar a história do Porgy, que é um mendigo, e da Bess, que é uma mulher abandonada pelo ex-marido violento. A ópera ela não se passa muito longe ali do ano que ela foi feita. Ela se passa em 1920, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e ela vai falar muito sobre lutas e as alegrias da comunidade afro-americana. E uma curiosidade é que essa daí é a primeira ópera que, na época, foi feita totalmente por um elenco negro. E claro, né, a trilha sonora, pelo lugar e a comunidade que ele está se referindo,
A ópera ela vai ter muita influência do jazz, blues e do gospel. Essa ópera ela é uma adaptação de um livro e de uma peça de teatro de mesmo nome ali, que era Porgy, o nome dela. E aí no mês de outubro a gente tem uma outra ópera que foi oriunda aí de livro e aqui de uma ópera muito mais conhecida, né, que é a Macbeth, que é uma ópera do Giuseppe Verdi, que é uma adaptação do livro do William Shakespeare. É uma ópera longa, ela é dividida em 5 atos. E ela vai contar a história do Macbeth, que é um general que quer encontrar ali durante uma batalha um grupo de bruxas que vai fazer uma profetização para o futuro. E aí ele meio que se torna um tirano e sanguinário, né? Pra tentar impedir com que elas profetizassem acontecesse. Mas é né, uma profetização, isso daí não tem como ser evitado. Em novembro a gente vai ter Les Indes Galantes, que também é uma ópera balé. E ela é composta pelo Jean-Philippe Rameau. E a diferença que eu acho que pode ser um ponto alto e um ponto baixo para essa ópera é porque ela é inspirada, né, ali por uma visita que o próprio compositor fez a uma dessas feiras de mundiais, e aí ele chegou a ter contato com alguns índios norte-americanos e aí ele resolveu criar essa história, mas em 4 atos diferentes, onde nenhum deles se interligam, a não ser pela moral ali, mas são 4 histórias diferentes. Então, às vezes pode ser que quando no cinema isso daí costuma não dar muito certo quando as pessoas tentam interligar histórias com temáticas parecidas em um filme só. Na ópera eu não sei como é que vai funcionar, porque eu nunca vi essa peça. E aí ele é dividido em 4 atos, né? E aí o primeiro ato ele vai falar sobre a busca da riqueza e grandeza que corrompem a inocência e a paz. O segundo é a visão europeia sobre os povos indígenas idealizados como bons selvagens. E não só indígenas, né? Como qualquer pessoa que não é, né, europeia. A crítica à sociedade europeia da época, marcada por desigualdade e ambições desmedidas. E a produção, né, simbólica de autoridades que acompanhou ali a construção do Ocidente como a gente conhece hoje, né? As coisas que toda a Europa naquele período fez para que o mundo reconhecesse a Europa como sendo o centro do mundo, né? Tratando as outras extremidades como se fossem áreas selvagens, não civilizadas, exóticas, e o civilizado e o que é certo e, né, bom tá ali na Europa. Então é isso que tem no Teatro Municipal, são essas óperas esse ano. Tem outros concertos e apresentações à parte que eu não falo aqui, eu falo só das óperas. Os ingressos vocês já sabem, comprem direto na bilheteria ou no site oficial do Teatro Municipal lá. Você entra no Teatro Municipal no site, tem lá o guia de onde você comprar. E agora eu vou falar das óperas que vão ter no Teatro São Pedro. E a gente vai começar o ano no mês de maio com O Barbeiro de Servilha, que é uma ópera cômica do Rossini. Ele vai contar a história do Fígaro, que é um barbeiro que vai ajudar o conde a conquistar a Rosina, que é a sua paixão. Pra ser engraçado e escrachado mesmo. No mês de abril a gente vai ter o Fidelio, que é a única ópera que Beethoven compôs, que vai contar a história de Leonore, que é uma personagem que se disfarça de um homem, né, de Fidelio, para conseguir um emprego na prisão em que o marido dela tá preso, que ele foi preso de modo injusto, para tentar arquitetar ali junto com ele a fuga dessa prisão. Em julho, a gente tem a ópera Opus Cantus, e eu acredito que seja uma ópera nacional e nova. Eu não achei mais nada, não achei sinopse, não achei nada falando sobre essa ópera. Normalmente sempre tem uma outra coisa ali no site da própria Teatro São Pedro e não tem nada. Tem só a ficha técnica da ópera, mas sinopse não tem. Então, né, se vocês acharem, por favor, alguém coloque sinopse aqui embaixo. No mês de agosto, a gente vai ter a ópera Falstaff, que é uma ópera cômica de 3 atos composta pelo Giuseppe Verdi. E ela vai contar a história do Sir John Falstaff, que é um cavaleiro velho, barrigudo, sem dinheiro nenhum, né? Ele já foi Sir um dia. Que ele tenta reconquistar isso seduzindo 2 senhoras de Windsor. E essa obra também é uma adaptação de um livro do William Shakespeare, que é As Alegres Comadres de Windsor. Em outubro a gente vai ter Candinho, que também é uma ópera brasileira, que vai contar a história da infância do Cândido Portinari. E aí, essa obra ela não é
tão assim com o pé na realidade, né? Ela vai, assim como tratando de um artista, ela vai brincar muito com ficção e realidade, para recriando cenas do cotidiano do artista e o surgimento ali do talento dele. A ópera ela foi composta pelo João Guilherme Ripper e como principal influência ali, né, foi os próprios escritos, né, os textos, as pinturas. Em novembro, no Teatro São Pedro, vão ter 3 óperas inéditas que vão ser apresentadas nos dias 7, 8 e 9. Cada dia vai ser uma dessas óperas inéditas. Ainda não tem título delas revelado, mas já fica de olho. E aí, no mês de dezembro, a gente vai fechar com Orfeu do Inferno, que é uma ópera do Jacques Offenbach e é uma recriação ali do conto do Orfeu e Eurídice. Para quem não lembra, esse conto, os dois são um casal, Eurídice, ela vai pro inferno, levada ali, né? O Orfeu, ele vai pro inferno para tentar buscar ela, ele encontra ela e quer trazer de volta pra Terra, pro mundo superior. Só que aí, quando eles estão fazendo essa volta, o negócio é que eles, né, vão ter que trabalhar a confiança que um tem pelo outro. E aí o que é dito pro Orfeu ela vai poder sair junto com você. Porém, ela só vai ter a saída garantida se você não olhar pra trás. Você vai ter que confiar que ela tá atrás de você. E óbvio que quando eles estão prestes a sair do submundo, ele olha pra trás e a Eurídice, ela é levada de volta pro inferno e ele, né, vai embora sem ela. Só que aqui, como sendo um reconto, é uma ópera cômica. No caso, o Orfeu aqui, ele dá graças a Deus que a Eurídice ela foi pro inferno. E ele não quer ir buscar ela. Só que aí ele começa a sofrer com os julgamentos de todo mundo ali, de onde ele mora, pelas pessoas que conhecem ele. Ele é um violinista. E aí ele concorda em, tá bom, vou lá resgatar a Eurídice. Mas a condição aqui não é de não olhar pra trás. A condição é ele que dá de nunca ter mais que olhar pra ela. Ele desce ao submundo e resgata ela. Ai, gente, eu realmente fiquei com muita vontade de ver, porque eu não conhecia. Eu sei que tem uma outra ópera baseada nesse conto grego. Gente, mas aí ela é mais fiel ao conto, né? E eu assisti também esse ano a Hadestown, que é um musical da Broadway, que teve uma montagem universitária aqui em São Paulo. Eu vi ela, acho que foi em novembro, alguma coisa assim. Bem legalzinho, uma hora eu posso falar desse musical. E aí a gente encerra a temporada de óperas do Teatro Municipal, Teatro São Pedro, daqui de São Paulo. Lembrando, tá, que todas as apresentações de ópera ficam ali em cartaz entre 3 a 5 dias. Então são temporadas muito curtas de apresentação, eu acho isso muito estranho ainda. Deveria ser ali pelo menos algumas semanas, mas não, normalmente fica 3, 5 dias, quando muito ali 10 dias, e não são dias corridos, tá? É um final de semana e mais uns 2 dias no outro final de semana. Então, se você quer assistir, já vai dar uma olhada nos ingressos. Alguns deles já estão disponíveis para você poder comprar dos 2 teatros. A temporada de venda de pacotes de assinatura começam em novembro do ano anterior para o ano seguinte. Então a desse ano ela já se encerrou. Agora você consegue comprar só as separadas. Então aí, se você quer assinar um pacote para o ano que vem para assistir todas as estreias ou alguns dias específicos, fica de olho ali em novembro. Se você tem dúvida de onde comprar, no Teatro São Pedro ele não é tão grande, o teatro. Ele tem 2 mezaninos, né, 2 balcões e a plateia. Recomendo você comprar em qualquer lugar que tiver disponível. Todos eles têm uma visão boa, a acústica é ótima do teatro. Eu acredito que você não perde nada em lugar nenhum. No Teatro Municipal, a gente tem ali no mapa de assentos, tem a plateia, aí a gente tem um camarote no fundo, que ainda é no nível da plateia. E a gente tem 3 balcões nobres, e aí o último balcão e ainda mais um apêndice lá em cima. Eu recomendo comprar ou plateia ou até o segundo, terceiro andar no máximo, porque nos balcões, a partir do segundo pro terceiro balcão, você já começa a ter uma visão parcial do lado. E isso daí acaba prejudicando muito para você ver o que está acontecendo no fundo do palco. E aí, do terceiro
Já a visão eu acho bem prejudicada ali em vários pontos. O quarto andar você vê só a frente do palco e um pouquinho de trás ali, entrando, saindo ali da parte da frente. E o apêndice lá do fundo é escutar e ver uma outra coisinha. Eu já assisti lá em cima a ópera, não perdi tanta coisa, deu pra ver bem, mas você assiste bem íngreme assim. Você tá querendo ver assim, aproveitar? Lá é tipo último caso, então compre até o segundo, no máximo o terceiro andar. E aí, salve esse vídeo para você poder voltar mais para frente, conforme você for vendo o ano passar e lembrando o que, que tem ainda para poder passar. E qualquer dúvida, deixe mensagem aqui abaixo, tá bom? E aí, agora a gente se vê no ano que vem com os vídeos da temporada de 2026. Qualquer coisa, eu faço alguma coisinha ali em novembro para lembrar vocês de entrar na fila de espera para poder comprar o pacote de temporadas. Mas, por enquanto, até janeiro do ano que vem, né? Até mais, tchau, tchau.